Quem é Ronald Capaz? Nossa, bela pergunta, hein? Eu acho que vou te responder isso aí no fim da minha vida, porque a gente é uma metamorfose ambulante. Então, Ronald Capaz já foi muitas coisas e continua em processo de formação. Mas se eu fosse simplificar, eu diria que Ronald Capaz é um menino que, quando era pequeno, assistia um desenho na televisão de dois cientistas malucos, em que um deles tinha um lápis mágico no bolso, e quando eles tinham um problema, uma necessidade, ele tirava o lápis do bolso, desenhava a solução no ar, uma bicicleta, por exemplo, ela na hora virava realidade, e ele pegava a bicicleta e saía pedalando. E acho que deve ter ficado gravado em mim esse poder mágico do desenho e do lápis como uma forma de você transformar sonhos em realidade. Desde que eu comecei a me expressar através do desenho, eu continuo desenhando e o desenho virou a minha linguagem, a minha forma de compreender o mundo e de agir no mundo. Então, Ronald Capaz é um desenhista, um designer, já de forma mais moderna, que também estudou arquitetura achando que a vocação era desenhar casas e que acabou fazendo construção de marcas. Ou seja, a relação com ponto, linha e plano continua existindo na minha vida, só que ela ganhou uma outra dimensão, que é o fato de que hoje eu trabalho com pontos de vista, com linhas de raciocínio e com planos de ação, e não só com o ponto, linha e plano, que também são ainda a minha ferramenta no desenho. Então, eu diria que, para sintetizar, eu sou um homo designer. Eu, quando era pequeno, eu ficava assistindo a minha tia, que fazia aulas de desenho, fazia as lições de casa dela, desenhando bananas, e ficava do lado me divertindo e tentando fazer a mesma coisa. Meu pai tinha uma caligrafia linda, minha mãe fazia aula de caligrafia gótica e queria ensinar a gente a desenhar também as letras como uma forma de a gente ficar quieto e não ficar fazendo bagunça, então a gente ficava todo mundo desenhando lá na cozinha, e isso virou uma espécie de interesse e de repertório, né? Então, eu acho que talvez chamar de talento possa ser uma interpretação, mas eu diria que tem muita dedicação, muito suor, muito interesse, muito prazer envolvido em permanentemente refinar a linguagem, né? Como qualquer instrumento que você domine, né? Então eu sempre desenhei, eu sempre desenho, continuo desenhando, e a cada vez que eu encontro com uma folha em branco, essa oportunidade de ver o que acontece, né? Que é saber onde você quer chegar, mas também não saber muito bem se o caminho vai te mostrar uma solução diferente, é mágica. E é o que me dá muito prazer. É a hora que o tempo para mim. Eu percebi na prática profissional que um dilema do mundo hoje, né, é que a gente tem muitos meios, né, mas os fins ainda não estão, os fins estão um pouco distraídos da percepção das pessoas. E, portanto, a questão da crise de significado, da crise de conteúdo, é um dilema a ser trabalhado hoje quando você pensa em desenhar um mundo melhor, né? Então, o desenho do conteúdo ele é uma reflexão sofisticada, muito vizinha da reflexão filosófica. Ele é, antes de tudo, uma reflexão, né? E isso tem muito a ver com uma coisa que eu percebi trabalhando também, é que nós estamos vivendo hoje um tempo e uma sociedade muito focada em resultados, em entregas, em deliveries, em performances. E não por acaso os profissionais que gerem as empresas, que são onde as pessoas habitam hoje e vivem e se realizam, são chamados de executivos, porque eles executam, ou seja, o dia a dia deles está focado muito mais em execução do que em reflexão. E eu percebi que tem uma questão aí para ser pensada, que de que a gente está gastando muito tempo na execução, ou estando muito focado na execução e pouco tempo na reflexão. Eu sou um questionador, por princípio. Questionador misturado com curioso, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu ganhava um brinquedo e eu sempre sabia que eu estava ganhando dois brinquedos. Um que era aquele que eu podia brincar, um carrinho, e o outro que eu ia fazer com ele depois que eu desmontasse e visse como é que ele era feito. Então essa retroengenharia, que tem até nome hoje em dia, que é você
estudar as coisas e tentar descobrir como elas vieram a ser o que elas são, é um jeito de ser questionador e curioso ao mesmo tempo. Então eu acho que a curiosidade é uma das musas que me inspira a querer entender o mundo que eu habito. Como seria o mundo ideal? O mundo é ideal. Essa é uma das coisinhas que eu descobri na filosofia, né, e numa corrente filosófica que defende a ideia de que a gente tem que aceitar o mundo como ele é, porque o mundo é o que só poderia ser. Não tem uma forma de você imaginar cenários diferentes, porque eles são abstrações diferentes da realidade. Então, se você souber valorizar tudo o que te acontece como sendo a expressão do sagrado, do divino ou do que só poderia ser, você tem uma relação com a realidade muito mais tranquila, muito mais calma e passa a entender que tudo é uma graça. E esse é o mundo ideal, é o mundo que a gente vive. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, as pessoas que você encontra não vieram por acaso, os fatos são o que só poderiam ser e nada melhor do que isso. A gente é que começa a colocar sentidos, desejos, projetos no mundo e ele acaba ficando um mundo que não acontece do jeito que você gostaria, mas ele é o que ele é. E qual a melhor receita para poder aceitar tudo isso? É viver isso, né? Eu estou tentando ainda fazer isso porque isso é uma coisa que dá para entender, mas difícil de viver, né? Que é você estar no presente, né? Você está a cada instante da sua relação com a vida e com o presente, estar naquele instante, né? Eu tive recentemente fazendo uma palestra em Montevidéu e encontrei um cara incrível, que é um desses mestres que me inspirou e tem me feito pensar desde que eu encontrei com ele sobre essa visão que eu já tinha, mas que ele me trouxe de uma outra dimensão, que é a questão de... Aí ele me falou assim, você tem que ver uma música um uruguaio, uma música do Arnaldo Antunes que se chama Num Dia. E aí fui ver a música que ele estava me recomendando. E a música é isso, fala assim, comer na hora de comer, sentir o sabor da comida, dormir na hora que tiver sono. É tão simples, na verdade, né? É só você estar onde você está, sem projetar outros cenários, outros lugares. É uma coisa que um outro filósofo também fala que é bonita, que eu estou onde eu não penso e eu penso onde eu não estou. Enquanto você está pensando, você não está na realidade. E quando você está na realidade, você não está pensando. E o desafio é estar na realidade quando você está com ela em contato, porque aí você vai saboreá-la e ela vai ter essa graça, essa magia que é o sentir o mundo, né? Com todos os sentidos, né? E você tem práticas para poder fazer com que isso faça parte da sua vida? Que práticas você tem? Então, nós conversamos sobre isso também lá, sobre meditação. Esse colega lá falava que medita diariamente e eu fiquei pensando, poxa, mas eu não medito, né? Eu sou muito acelerado, aliás, para meditar e se eu tentasse, acho que não daria certo. Mas aí eu comentei com ele e me lembrei de que, para mim, desenhar ou fazer aquilo que me envolve, que é a minha ferramenta, é uma forma de meditação. Enquanto eu estou desenhando, eu sinto que ali o tempo para. Eu estou absolutamente focado no presente, eu não estou pensando em nada, a minha mão muitas vezes está agindo sozinha e eu estou só olhando o que está acontecendo. E às vezes a dona Massai, que me traz o café, entra e sai, eu nem percebi que ela toda hora tem que ter um café do meu lado, como se fosse uma magia que tivesse acontecido. E aí eu percebi que eu estava tão focado naquilo que eu estava fazendo, tamanha a conexão com esse tempo parado da reflexão com a mão ou com a ação, que ali é a minha experiência de meditação. É algo que me acalma, eu posso ficar 8 horas sem perceber que passaram-se 8 horas e acho que isso é uma forma de meditação. Então eu sinto que, na verdade, o desenho, talvez de alguma forma, ele seja uma condensação de todas as minhas experiências e contatos com outras dimensões de conhecimento e de artes que eu procuro consumir da forma mais interessada possível. Como você entende o seu propósito de vida, o seu legado pessoal? Qual é a sua missão? Missão é uma palavra forte, né? Mas eu acho que assim, o meu legado talvez seja um pouco do meu trabalho mesmo, né? Eu
como eu trabalho com construção de marcas, as marcas são signos mágicos. Elas existem para serem condensações de valores de mundo, de visões, de valores humanos. E elas são uma espécie de retrato de um tempo, ou de uma cultura, ou de uma pessoa. Elas têm um poder mágico de sintetizar muito significado. E elas duram, né? Então, eu tenho a impressão de que muito do meu legado profissional ou como artista, de uma certa forma, está ligado aos desenhos que eu coloco no mundo, porque são entidades que nascem do nada, elas não existem, elas não existiriam. Elas acontecem porque existe uma mobilização na direção de que elas sejam criadas para simbolizar significados, sentidos e pessoas e culturas e o que é que precise ser registrado no mundo. Esse é um dos legados, né? Um legado de obra, de materialização de uma subjetividade. O outro acho que são meus filhos, né? É poder transferir para eles o que eu recebi dos meus pais e ter essa capacidade de orientá-los na direção certa e ver que eles cresçam bem. E o que você recebeu dos seus pais que você passa para os seus filhos? Acho que, antes de tudo, uma postura ética muito forte, assim, uma responsabilidade com a palavra, com a verdade, com a seriedade, com a dedicação e uma alegria, que essa vem basicamente da minha mãe, que é uma pessoa extremamente extrovertida, alegre e um coração enorme. Acho que essa combinação é o que um pouco molda a minha maneira de ser hoje, que é uma dimensão racional e de valores do meu pai, né? A figura do pai bem psicanalítica, e a da minha mãe, que é a figura humana, o colo, o coração. Então acho que o legado deles é um legado muito de postura profissional, de postura ética, de postura humana, que é o que você pode receber dos seus pais, né? E pais no sentido mais amplo, né? Porque esse senhor que eu comentei, que você vê que está presente na minha cabeça, e vou falar dele de novo, ele fez uma palestra linda lá, e eu vou aproveitar para replicá-la aqui como uma forma de divulgar, em que ele mostra uma foto dele, né, e fala assim, esse aqui sou eu, né, a foto dele no presente. Aí ele mostra uma outra foto dele, 15 anos atrás, ele fala, esse também sou eu. Não é totalmente igual, mas não é totalmente diferente. Aí ele mostra uma foto dele, bebê, e todo mundo ri, e ele fala, esse também sou eu. Não é totalmente igual, mas não é totalmente diferente. Aí ele mostra uma foto dos pais dele. E ele fala, esse sou eu. Não é totalmente igual, mas é totalmente diferente. E mostra dos avós e vai voltando até chegar no Adão e Eva. Ele fala, esse sou eu. Não é totalmente igual, mas é totalmente diferente. E aí ele inverte e mostra os filhos e os netos e coloca para a gente essa maravilhosa visão de que, no fundo, a gente é uma entidade única, né? A gente o legado, né, que a gente recebe e que a gente devolve, ele é muito longo, é muito antigo. E essa consciência precisa ser, inclusive, recuperada na modernidade, de que a gente não é indivíduo no sentido de um ente separado do todo, né? A gente é uma manifestação de uma totalidade da qual a gente é herdeiro e legadores, né? E responsáveis por transmiti-la da maneira mais valiosa possível. Somos, nesse pensamento de que somos todos um, como é que a gente pode ser melhor e o que você mudaria no mundo para construir um mundo melhor? Olha, eu acho que basicamente a gente tem que deslocar a perspectiva de realidade, né? Deslocar a visão de mundo. Eu acho que a visão de mundo está, se eu fosse fazer uma análise crítica, entre aspas, do que eu vejo e do que eu tento fazer no meu dia a dia, como uma forma de contribuição, chamar a atenção para o fato de que a gente se deslocou de uma dimensão mais humanista, que já foi parte da nossa história, para uma dimensão muito materialista, onde o foco todo está na mercantilização da vida, né? Então tudo virou mercadoria, a vida virou mercadoria, a gente diz que vive numa sociedade de consumo e acha que é o consumidor, mas na verdade a gente é o consumido, né? Um exemplo que eu gosto que eu percebi recentemente e gosto de usar para ilustrar isso é o Facebook, né? Esse fenômeno da modernidade aí. O Facebook é um universo curioso porque
você, ao mesmo tempo que você é o cliente, você é a mercadoria. Porque se você não existir, o Facebook não existe. Então ele te vende você estar lá. E essa dimensão de que a gente é consumidor e consumidor ao mesmo tempo é uma espécie de retrato importante para se prestar atenção na modernidade, porque a gente está vivendo uma experiência de relação com o universo, com o outro, com a natureza e nos nossos contatos pessoais, familiares e sociais, de uma forma muito superficial, rasa, acelerada, rápida, focada de novo em resultado, em performance e não focada em relacionamentos de qualidade. Tudo que você faz no mundo é a sua marca. Você vai deixar uma marca pela ação que você promove no mundo. E que os negócios, as obras das pessoas, que a gente chama de negócios hoje, são as suas marcas, são a expressão do que elas vieram fazer. Mas são tratados só como se fosse um jeito de ganhar dinheiro, de ganhar a vida, de sobreviver, de ficar milionário, de comprar iate, né? Um monte de questões e valores que são, da minha perspectiva, bastante questionáveis, né? As obras do homem, que já foram mais simbólicas, mais artísticas, acabaram virando mercadorias de consumo e de descarte imediato. E isso acaba tornando a nossa experiência de vida muito empobrecida. O desafio que está por trás do meu trabalho diário é um pouco recolocar e reincorporar no trabalho de marcas, né, a questão simbólica, a questão dos sentidos ocultos que estão presentes em tudo que a gente faz no mundo. Porque são esses sentidos que transformam a vida em algo interessante. Você já pensou em algum objeto que te traduz? Não, nunca pensei no meu objeto, mas acho que talvez fosse um lápis. Porque de um lápis pode sair muita coisa, né? Desde o projeto de um carro, até o projeto de um símbolo, até o projeto de uma guerra, até o projeto até um desenho infantil. Então, acho que assim, o lápis, se você olhar para ele, imaginar que ali tem uma série de futuros contidos dentro daquele grafite ali, né? Porque ali vão sair os rascunhos do que vai virar realidade. Eu poderia dizer que um lápis é uma boa tradução, não só minha, mas acho que de todas as pessoas, né? Porque todo mundo tem um potencial de realização e pode desenhar coisas diferentes, dependendo de como interage com a realidade, né? Com os encontros com a vida. Mas acho que talvez seria um lápis. Você me falou que do seu pai você recebeu valores éticos. E o que são valores éticos? É aquela coisa que você não precisa explicar, né? Hoje em dia eu trabalho muito com construção de marca e nesse trabalho de construção de marcas existe essa reflexão sobre plataformas de valores, né? E é comum aparecer ética, né? Se você entrar em várias empresas vai ver que tem o banner na entrada lá, missão, visão e valores, né? Ser uma empresa ética. Todo mundo fala que quer ser uma empresa ética. O que já é uma radiografia da nossa modernidade, né? Se você precisa dizer que você tem que ser ético, já está errado, né? A ética é aquilo que você não precisa dizer, né? Você tem que ser, simplesmente. Eu costumo brincar que se você coloca a ética como parte do seu discurso, ela deixa de ser ética, porque ela já vira marketing. Então, a ética não é algo que você precise propagandear, né? É um jeito de ser, são as estrelas que o Kant falava que estão dentro da gente, assim como estão no céu. Então, acho que é isso, né? Assim, esse legado de ética que eu recebi dos meus pais, ele é esse conhecimento e essa consciência de respeito pelo outro, que é intrínseca ao jeito de você se comportar, né? Que te faz ser gentil com tudo, com todos, com todos os encontros com a realidade. Seja com a realidade natureza, né? Com o meio ambiente, né? E o tema da sustentabilidade é um tema de desrespeito com o mundo que a gente habita, né? De alguma forma. E, portanto, um comportamento antiético, né? No sentido de você tirar mais do que dá, mais do que devolve, talvez, não sei. Acho
que seria algo nessa linha aí. É algo que não precisa explicar. Eu sou um colecionador compulsivo, né? Mas eu percebi que, assim como alguém que trabalha com literatura tem uma enorme biblioteca na sua casa, eu que trabalho com design e com expressão visual, acabo construindo a minha objetoteca. Todo objeto belo, os gregos tinham essa visão que eu sempre achei de grande sabedoria, de que o objeto belo ele é a expressão de um sujeito belo que o produziu, né? Então, a beleza que se materializa no mundo, ela é uma forma de é a única forma de você alcançar a beleza de um outro indivíduo, de um outro sujeito e da sua interioridade que você só poderia ter acesso através da manifestação desse indivíduo no mundo. Que pode ser uma escultura, pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser uma cadeira desenhada por um designer. Então, cada um desses objetos, para mim, tem também essa qualidade de serem manifestações de outros indivíduos que estão aqui presentes. Esses objetos todos que estão parados aqui, né, no fundo, eles são fragmentos de uma ação, né? São condensações, se a gente pudesse dizer, particulares de um verbo, né? No princípio era o verbo, está na Bíblia, né? Ou seja, e tudo é fluxo, né? Também está no Heráclito, então, e Nietzsche muito. Então, mesmo as coisas que a gente acha que estão paradas, não estão paradas, né? Elas são fragmentos, são retratos, são dimensões talvez particulares de uma ação que é um verbo, né? E qual é a ação que você constrói hoje? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, né? Talvez eu queira chegar aqui onde eu estou agora, né? Chegar de corpo e alma no estar no presente, né? Curtir o instante e saborear o que é mágico de estar vivo, né? De sentir, de estar antenado, de poder ouvir o que está acontecendo, sentir o cheiro do que está acontecendo, sentir o toque do que está acontecendo, e que isso sejam experiências de contato com o mundo que te possam fazer se conhecer melhor, se reconhecer melhor, se situar, se cercar de coisas que te dão prazer, e fazer um filtro de experiências e de situações que vão colocando você mais próximo do seu jeito de ser, da sua essência, né? E que vão te desenhando, né? Desenhando o do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me dá prazer, do que é feio para mim, que eu procuro me afastar, ou resolver, ou corrigir, ou consertar. Qual é o exemplo que você deixa para os seus filhos? O legado que você quer passar para eles? Então, acho que a relação com filhos, assim como a relação com pais, e esse tipo de transferência de legados, ela não é verbal, ela é muito mais comportamental, né? Eu nunca falei para o meu filho, vou te dar um conselho, né? Eu sempre procurei agir de uma forma que isso fosse um exemplo para ele. E ele aprende, como eu aprendi com meu pai, assim, não se você quiser dar um conselho, já vai ser o jeito errado, né? Vai ser o tom errado, vem com aquela coisa, ai pai, já sei, né? Então, eu tomo o maior cuidado com meus filhos para sempre, assim, tudo que eu possa chamar a atenção deles para coisas que já me aconteceram e que eu tomei determinado caminho, dá a essa história o tom de que, olha, comigo aconteceu assim. Nem quer dizer que vai ser igual para eles ou que vai dar errado ou certo. Mas se isso te servir para alguma coisa, aproveita, senão vai lá e quebra a cara. Porque cada um tem a sua história e tem que experimentar e tem que quebrar a cara sozinho. A gente não consegue, por mais que a gente queira poupar os filhos de situações desagradáveis, a vida é uma caixinha de surpresas. Divertida?
Ah, tem que ser divertida, senão não tem a menor graça. Tem que ser divertida por princípio, né? O grande desafio, eu acho, que a gente tem hoje também como parte do mundo que a gente vive é de reincorporar a dimensão lúdica à vida, né? A alegria, assim como o Oswald de Andrade falou, é a prova dos 9, né? E se a gente não estiver se divertindo enquanto trabalha, enquanto se relaciona, enquanto experimenta o mundo, alguma coisa está errada. E esse é um dos dilemas da modernidade, que é a gente está tão focado em performance, resultados e na metrificação da experiência com o mundo, que isso acaba ficando um pouco monótono, um pouco sem graça, todo mundo correndo muito para chegar num lugar que nem sabe bem aonde é, né? Ou sabe onde é, né? É no cemitério mesmo, né? Enfim, mas essa competitividade acelerada que existe na modernidade acaba tirando da gente um pouco a dimensão lúdica de rir de si, de rir do erro, de experimentar com a leveza de que você pode errar e que é errando que você vai aprender, né? Fala-se muito em inovação em empresas, mas a inovação na prática ela é o jogo do errar, né? Do experimentar para errar, não para acertar. E ninguém está muito disposto a investir dinheiro no erro, né? Não no erro como falta, mas no erro como aprendizado, né? Como jogar com a realidade para testar até onde você consegue ir, porque esse é o lado lúdico da vida, né? O homem é um ser focado e existe para o prazer, né? Para a busca da felicidade, que está na Carta Magna Americana, né? E a felicidade é aquele encontro com a realidade ou com o outro que aumenta a sua potência, que te deixa feliz, que te faz ser mais quem você é. E isso é a experiência da alegria, né? É você se reconhecer sendo você.